Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Nós estamos ainda durante a festa de tabernáculos, mas a gente pode continuar com os nossos estudos, né? Então eu vou compartilhar a tela para a gente tratar do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as colunas da igreja. Amém? Bem, nós vamos tomar de base a carta de Paulo aos Gálatas, que no seu capítulo 2, versículo 9, ele fala: "E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas", ele continua. Bom, Paulo aqui ele fala, ele já chama, né, ele considera Tiago, Cefas, que é Pedro, e João como as colunas da igreja. Ele reconhece que são as colunas da igreja. Colunas no sentido de, em torno desses, toda a estrutura da igreja estava apoiada, em torno desses aqui. Ou seja, é como se eles fossem os líderes da igreja, né? E se nós considerarmos, por exemplo, o texto de Atos, livro de Atos, né, capítulo 2, lá no finalzinho, 42, 43, versículo 42, 3, ali está dizendo que as doutrinas dos apóstolos, eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. Logo, fundamentalmente, né, Tiago, Pedro e João. Tiago aqui é o irmão de Jesus, irmão do Senhor. Pedro, praticamente já era o líder dos discípulos de Jesus. E João, discípulo amado, né, mas eles já eram considerados colunas. Paulo já havia tomado contato com eles como liderança da igreja em outra ocasião. Aí nós temos no capítulo 15 do livro de Atos, o que se convencionou chamar de Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reuniram para decidir sobre um determinado assunto. Que assunto era esse? Alguns fariseus que tinham crido em Jesus e se converteram a Jesus como Messias, né, aceitaram a Jesus como Messias, eles estavam em Antioquia, que era onde Paulo ficava, na igreja de Antioquia, eles começaram a exigir que os gentios fossem circuncidados para serem salvos. Só que a circuncisão para eles representava, em última análise, uma conversão ao judaísmo. E Paulo não concordou com isso, claro, não é necessário que o gentio se converta ao judaísmo para aceitar Jesus e ser salvo, né? Paulo não concordou e levou essa questão para os líderes em Jerusalém, para a igreja em Jerusalém. E aí é onde tem todo o registro desse episódio no livro de Atos, capítulo 15. No versículo 6 está lá, ó, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, Paulo levou o assunto até a igreja em Jerusalém, até a liderança, e os apóstolos estavam lá reunidos. E o versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então aqui, ó, Pedro já estava dizendo que ele havia sido eleito por Deus para levar a palavra do evangelho aos gentios. E todos aqui aceitaram. Ou seja, Pedro aqui estava dizendo duas coisas: que ele era líder em Jerusalém, que ele era líder da igreja, ele estava ali entre os apóstolos, os demais apóstolos também estavam lá, está escrito, né? E outra coisa que ele está dizendo que Deus o elegeu como o apóstolo dos gentios. Ele que foi eleito para levar a palavra aos gentios, e não outro apóstolo, né? Aqui é ele que foi eleito. Ele deixou bem claro isso e todos concordaram. Por quê? Paulo acaba chegando, não é esse o assunto, mas só fazer um parênteses. Paulo acaba dizendo que ele foi o apóstolo dos gentios, mas ele se autodenomina. Aqui deixou bem claro que Deus elegeu Pedro. No versículo 13,
havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. Então, aqui no versículo 13, deixa bem claro que Tiago também falou. Agora, nessa reunião, né, nesse concílio lá em Jerusalém. Agora, a questão é o seguinte: Pedro, Tiago falaram, João não aparece aqui conversando com eles, mas provavelmente ele estivesse, porque diz que os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar o assunto. Agora, o que é interessante perceber é o seguinte: Tiago, no versículo 13, ele toma a palavra, faz as considerações dele e depois ele decide. Ou seja, a palavra final é de Tiago, não é nem de Pedro nem de João, tampouco de Paulo. A palavra final no assunto é de Tiago. E essa palavra final, essa deliberação final que foi da boca de Tiago, todos aceitaram e todos se sujeitaram a ela, inclusive o próprio Paulo. Ou seja, nesse concílio, Tiago decidiu, os outros aceitaram e Paulo se sujeitou à autoridade, à liderança de Tiago e de Pedro aqui em Jerusalém, nessa, nessa, nessa passagem do capítulo 15 do livro de Atos. Logo, é um exemplo aqui que Paulo realmente se sujeitou a autoridade deles. Bom, portanto, eles eram colunas mesmo, não apenas pelo que está aqui, como aconteceu aqui o fato no capítulo 15 de Atos, como ele mesmo citou, já vimos, vou voltar ao slide, como ele mesmo citou aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que eles eram considerados como as colunas da igreja, em torno dos quais realmente a igreja se apoiava. A palavra que ele usa lá em 2:9, Gálatas 2:9, é estulos, que é realmente um pilar, uma coluna, isso do grego. E é em torno deles que toda a igreja estava estruturada. O ensino deles, a doutrina deles, a palavra deles tinha um peso maior. Tiago, Pedro e João, é isso que Paulo citou. Agora, Tiago, por que será Tiago? Esse Tiago, porque os três, né? Porque os três foram considerados, né? Eram lá na ocasião considerados colunas da igreja, porque cada um tinha sua característica. Agora, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. E aí a questão é assim: nós não temos verdadeiramente uma palavra registrada, né? Algo ali expresso que venha dizer por que Tiago era líder. Mas nós podemos fazer uma dedução ali. Por quê? Porque Jesus, como descendente de Davi, ele era realmente filho de Davi, ele foi considerado, melhor, rei, rei dos judeus, rei de Israel. Afinal, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento e ele foi aclamado com os ramos como rei. Né? Roshaná, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele mesmo falou isso daí depois. Né? Então, assim, Jesus era o rei. E como ele morreu sem deixar herdeiros, a sucessão no trono, no caso aqui, na posição dele, no comando da igreja, nada mais natural do que, de uma forma hereditária, fosse passado para Tiago, que era irmão dele. Ele era filho de Maria, filho de José, seria o segundo irmão. Jesus é o primogênito, ele seria o segundo irmão, o segundo filho de Maria, né, o filho mais velho depois de Jesus. Então, ele seria um herdeiro do trono, entre aspas, de Jesus. Aqui em Gálatas 1:19, Paulo chega a mencionar o próprio Tiago, irmão do Senhor, quando ele esteve em Jerusalém. Ele escreve nessa carta aos Gálatas que esteve em Jerusalém e não encontrou todos os apóstolos. E ele fala aqui, ó, eu não via nenhum outro dos apóstolos, nenhum outro, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, esse Tiago, que também era apóstolo, ele deixa claro aqui, era o irmão do Senhor. Então, ele considera realmente, ele reconhece o apostolado de Tiago, e lá em Atos 15, ele reconhece a autoridade de Tiago no comando da igreja. Inclusive, repito, Tiago deliberou e a sua deliberação foi aceita por todos.
Pedro já era, né, um líder entre os discípulos de Jesus. Nós não podemos deixar de mencionar que Jesus, numa conversa com Pedro, chega a citar sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Tudo bem que há uma controvérsia se aquela rocha era uma rocha mesmo que estivesse próxima, ou se era Pedro, no sentido Cefas, né, na palavra em si, que se refere a uma rocha, a uma pedra. Né, não importa. O que importa é que ele se identificou como aquele que foi eleito por Deus para levar a palavra do evangelho aos gentios. E todos se sujeitaram a isso. Todos aceitaram. Ninguém questionou isso aí em relação a Pedro. E ele falou sobre isso daí, ninguém questionou. Então ele já era líder dos apóstolos, acabou sendo líder da igreja, porque Jesus realmente, se foi uma conotação ou não, ele colocou Pedro no momento em que ele falou. Ele incluiu Pedro na conversa no momento em que ele falou que sobre essa rocha edificaria a igreja. E, óbvio, o Pedro levou a palavra aos gentios. Pedro levou a palavra aos gentios. Inclusive, embora haja também uma discussão a respeito, mas Pedro teria batizado o primeiro gentio, que teria sido Cornélio, né, o centurião romano, está lá em Atos capítulo 10. Eu estou falando que haja uma controvérsia porque em Atos, capítulo 8, Filipe batiza um eunuco etíope. Só que há uma dúvida aí se esse eunuco era um gentio, né? O pessoal fala, os estudos aí não deixam muito claro. Agora, Cornélio era, sem dúvida alguma, um gentio. Era um centurião romano. Então, Pedro, realmente, como líder da igreja. Na carta que ele escreve, né, a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, ele deixa bem claro que ele também é presbítero, e como presbítero ele é líder da igreja. Ele fala assim, ó, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O que é importante perceber é o seguinte, o líder na igreja, verdadeiramente, realmente, o líder da igreja, ele era chamado de presbítero, porque o presbítero era o ancião, era o mais desenvolvido ali espiritualmente ou doutrinariamente, o que quer que seja, era o mais desenvolvido e apto a liderar os demais. Não necessariamente estivesse relacionado à idade, né, o mais idoso, embora essa fosse a primeira característica, mas aqui o mais adiantado espiritualmente, o mais capacitado espiritualmente. E Pedro, com certeza, ele era um presbítero. Ele deixou bem claro aqui que ele era um presbítero. Hoje em dia fala assim, padre, pastor, etc., mas a igreja, nos seus primórdios, né, no seu início, ela tinha um presbítero como um líder, como o líder, né, era chamado de presbítero. Tá aí. Então, ele se identifica como presbítero. Então, a liderança de Pedro seria natural. E João? João é o discípulo amado, né? Ele foi o discípulo amado, ele estava muito próximo de Jesus. Muito próximo, assim, ele né, tem aquelas cenas dele encostando a cabeça no peito de Jesus e tal. A proximidade dele com Jesus foi muito grande. E por isso ele deve ter recebido conhecimentos, né, uma doutrina diferente ou mais aprofundada do que os demais. Não é à toa que João tem um evangelho diferente dos 3 evangelhos sinóticos. Ele escreveu um evangelho diferente, né? O texto de João, ele aponta para determinados detalhes que os outros não tiveram. Né? Além disso, João teve uma revelação toda especial, porque ele acabou escrevendo um livro específico sobre a revelação do juízo final, né? Os finais dos tempos. Ele escreveu o Apocalipse. Então, o juízo esteve nas mãos de João para falar, né, sobre ele, e ele teve uma revelação realmente diferente dos demais. Por isso, a liderança dele teria sido natural também, por um conhecimento diferenciado em relação aos demais. Aliás, foi o último a falecer, né? Então tá aí, ó. Nós podemos fazer um paralelo, uma correlação, né,
entre esses três personagens, né, Tiago, esses três apóstolos, Tiago, Pedro e João, fazer uma correlação deles com as palavras de Jesus que nós temos em Mateus 23, 23. Porque Jesus, nesse capítulo 23, ali dos versículos, ele fala, conversando com os fariseus, que os fariseus davam o dízimo, mas esqueciam dos principais preceitos, os preceitos mais importantes da lei, que seriam a fé, a misericórdia e o juízo. Fazendo uma correlação, nós podemos identificar assim, ó, é, a carta de Tiago, a carta que Tiago escreveu está plenamente identificada, o seu tema, né, plenamente identificado com a fé. João, não apenas no Evangelho, mas também o próprio tema do Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, que aponta diretamente para um juízo final, ele está relacionado ao juízo. E Pedro, justamente, se Tiago ficou com fé e João com juízo, essa correlação, óbvio, Pedro, ele foi eleito para levar a palavra do evangelho aos gentios, e por isso, palavra do evangelho, estendendo o reino aos gentios, isso é a misericórdia de Deus. Vamos ver aqui uma citação de cada um deles. Ó, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18, olha o que está escrito. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que coisa maravilhosa. Para mim, um dos versículos mais bonitos de toda a palavra, de toda a Bíblia. E aqui é um exemplo de que Tiago fala de fé em toda a sua carta. É identificar a fé verdadeira do cristão, como Jesus trouxe, está em Tiago. Porque Tiago ouviu de Jesus. Era irmão de Jesus, era apóstolo, discípulo. Ele ouviu de Jesus o que era a fé. Está aí. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, Pedro falava de misericórdia. Então, olha aqui, ó, ele levou a misericórdia, ele levou essa palavra de misericórdia aos gentios. Olha o que ele fala, 1 Pedro 2,10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ele está falando aos gentios. Vocês não eram povo, mas agora são. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele levou essa palavra aos gentios, dizendo que os gentios alcançaram misericórdia através de Jesus, que veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Essa é a questão. Está aí Pedro falando de misericórdia aos gentios. E João, a gente nem precisaria citar João, porque qualquer coisa, né? Qualquer versículo do Evangelho de João, porque ele tem um livro todo do Apocalipse para confirmar que ele estaria relacionado ao juízo. Mas em João 9,39, ele registrou as palavras de Jesus assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Olha o que Jesus está falando, que coisa. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Juízo. Jesus está falando aqui de juízo. E João registrou essa palavra de juízo muito bem, melhor do que os outros. E óbvio, um livro de revelações que apontam para um juízo final totalmente escrito por João, revelado a João. Não é? Então, essas são as três colunas da igreja. Tiago, Pedro e João. É interessante que a carta aos Gálatas, ela deixa bem clara essas três ordens, perdão, ela deixa bem clara essa ordem dos três, né? Tiago, Pedro e João. Lá ela fala de Cefas. Mas em algumas traduções, algumas versões da Bíblia, nós vemos também Pedro. Cefas é Pedro. Agora, fica aí um ponto para reflexão, né? Se a própria palavra de Deus deixa bem claro, Paulo, né? Através de Paulo, a própria palavra de Deus deixa bem claro que as colunas da igreja eram Tiago, Pedro e João,
nós precisamos refletir por que que mudou, ou o que que mudou. Porque não se fala nesses três como colunas da igreja. É muito difícil a gente ouvir falar que a igreja está baseada, está estruturada, está apoiada no ensino desses três. Lembrando, repito, em Atos 2, a igreja perseverava nos ensinos, nas doutrinas, conforme a tradução, dos apóstolos. E entre eles, Tiago, Pedro e João eram como que as colunas da igreja. Então fica aí um ponto para você refletir. Por quê? Né? O que, que aconteceu? Por que, que mudou? Coloca aí nos comentários para a gente debater a respeito, né? Estudar um pouco melhor, quem sabe, não é? Eu creio que a igreja hoje ela está precisando ter uma reestruturação em relação à sua doutrina, né? A sua própria base, a base da própria igreja, né? Porque são esses três aí as colunas. E a palavra de Deus deixa claro nesse sentido. Nós precisamos realmente dar atenção aos ensinos, às doutrinas das verdadeiras três colunas da igreja. Amém? Glória a Deus. É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.